Alô, bem-vindo ao Abracelcast, história dos 25 anos. Sim, 25 anos da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, uma associação que se confunde com a própria trajetória do mercado livre de energia no Brasil. E para contar essa história, ninguém melhor do que aqueles que fizeram parte dessa história. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar da criação do Mercado Livre, da Lei 9.074, do DENAI, do Departamento Nacional de Águas e Energia, e do primeiro contrato de comercialização. E para isso temos aqui o deputado José Carlos Aleluia, o ex-diretor-geral do DENAI, José Saíde de Brito, e o presidente da Trader, então na ocasião, também na Trader, né, Valfrido? Copel, Trader e Logos, Valfrido Ávila. Então, obrigado, senhores, pela participação. Privilégio ter vocês conosco aqui. Eu queria começar essa conversa, Saíde, lhe perguntando o seguinte. Vamos voltar para meados dos anos 90. Conta para nós como era o ambiente setorial, o que estava se discutindo no Brasil naquele momento, aonde gostaríamos de chegar através da regulação e das políticas desenvolvidas pelo Ministério de Minas e Energia. Rodrigo, antes de tudo, eu queria agradecer por esse convite para estar aqui participando da celebração do aniversário que marca, né, um quarto de século de existência da Abracel. Agradecer por me colocar aqui ao lado de pessoas tão ilustres como meu sempre deputado e líder Zé Carlos Aleluia, amigo Valfrido, e, por que não dizer antes, a sua companhia, né? Isso obrigado, é um orgulho muito grande. Então, eu quero cumprimentar a Abracel e também, né, os seus dirigentes, os seus associados, a sua equipe, pelo brilhante trabalho desenvolvido nesses 25 anos. Né? Então, eu vou comentar, né, como você sugeriu, a situação do setor naquela época, e procurando sempre me direcionar para aquilo que, de alguma forma direta ou indireta, esteja associada com o Mercado Livre e, consequentemente, com a Abracel, que, como a legislação é muito ampla, tratou de várias questões, mas nós estamos aqui festejando o aniversário da Abracel, então eu vou falar mais realmente do Mercado Livre. E, ao falar de Mercado Livre, nós temos que reconhecer que a Lei 9.074 foi o grande marco desse mercado, que ela que trouxe condições para que o mercado pudesse operar. Antes mesmo da edição da 9.074, nós tivemos algumas iniciativas mais tímidas, tipo a criação do Sintrel, pelo projeto 1009 de 73, regulamentado pela portaria número 337 do DENAI de 94. O Sintrel já objetivava organizar o setor de tal forma que permitisse uma relação mais saudável entre geradoras e entre concessionárias, de uma forma geral, não geradoras, concessionárias e a rede de transmissão em alta tensão. Mas o Sintrel, eu diria que ele teve um probleminha expressivo, que ele se limitou aos ativos da Eletrobras, das empresas controladas pela Eletrobras. E a gente tinha algumas empresas estaduais importantes que tinham também sistemas de transmissão importantes, como era o caso da CESP, da Copel, da CEMIG. Essas não aderiram de início ao Sintrel. Então, eu diria que ele não cumpriu muito o seu objetivo, mas ele foi um embrião que permitiu a gestação de novas medidas para que fosse possível chegar ao Mercado Livre. Eu diria também que a estrada que nos trouxe ao Mercado Livre
foi uma estrada construída trechinho por trechinho. Não foi assim uma estrada onde você construiu, por aqui que nós vamos chegar no Mercado Livre. Ela começou com iniciativas mais tímidas, foram se tornando mais robustas, e de tal forma que no final, ao unir todos esses trechinhos construídos ao longo dos anos, nós tivemos as condições que permitiram a abertura do mercado. Agora, a situação na época, ela era uma situação ainda conturbada, né? Nós estávamos saindo, né? A década de 80 foi, digamos assim, o apogeu da história crítica do setor de energia elétrica. Por quê? Quando nós vivíamos uma situação de inadimplemento generalizado entre empresas. Um trabalho do Banco Mundial indicava que, naquela época, a tarifa de distribuição tinha que ser da faixa de $60. 57, parece. Em torno de 57 a 60. E as tarifas das distribuidoras estavam na casa de 30. Então, as distribuidoras não tinham condição de subsistência. Elas estavam, vamos dizer, quase que quebrando. Com o início dessa reforma, essas questões que teriam levado a essa crise começaram a ser consertadas. Aos poucos, foi feita a conta-gotas, mas diria que, vamos dizer que não estamos ainda no melhor dos mundos, mas demos passos importantes em direção ao saneamento do setor e à introdução do mercado livre no Brasil. Ali, pelos idos dos anos 90, veio o RECEB, o setor estava olhando para um processo de modernização global, outros mercados estudavam também uma liberalização, a gente estava aqui já com a criação, logo depois, do produtor independente, a criação do operador nacional do sistema, ou seja, estava sendo feita uma reforma setorial, né? Fala um pouco desse ambiente. O que é que se vislumbrava naquela ocasião? Menos Eletrobras, menos poder estatal e mais iniciativa privada, novos agentes? Conta um pouco disso, Said. Então, já no final da década de 80, nós estávamos com a Constituição de 88, né, publicada, e na área de energia elétrica, nós tínhamos lá o artigo 175 da Constituição, que dizia que, dali para frente, todas as concessões de serviços públicos seriam dadas por meio de concessão ou permissão, sempre por licitação, isso tudo feito na forma da lei. Então, esse detalhezinho, né, uma coisa muito importante, porque ela não era autoaplicável. Na forma da lei significa que você precisa de uma lei regulamentando para você poder praticar. Eu gosto de lembrar que quando a gente fala em regulamentação, nós temos que prestar bastante atenção na história e no timing do setor elétrico. Nós tivemos o primeiro ato legal em que mencionava o serviço de energia elétrica, que foi o Código de Águas. Ele começou a ser escrito em 1907 e foi aprovado em 1934, 27 anos depois. O seu artigo 78, que dizia dos serviços de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica, foi regulamentado em 1957, 23 anos depois. Foi através do decreto 41.019. Então, na realidade, a gente considera que houve muita demora na regulamentação da Constituição, mas diante dos marcos do setor, ela não demorou tanto quanto seus precedentes. Mas isso causou um problema que nós ficamos 7 anos, desde 88 até 95, sem poder licitar, sem poder outorgar concessão. Nós não podíamos outorgar concessão.
Tínhamos necessidade de expandir o sistema, mas para outorgar uma concessão tinha que ser através de licitação e na forma da lei, e essa lei não existia. Então ficamos um bom tempo sem poder outorgar nada. Nessa época se cogitou, vamos antecipar a criação do produtor independente, porque aí a gente faz um decreto, regulamenta e atribui essa expansão ao produtor independente. Mas eu diria que a figura do produtor independente ela foi muito importante, tanto quanto consta desses atos legais prévios, quanto da Lei 9074, porque ela trouxe ali uma coisa que é importantíssima, dizendo a quem o produtor independente poderia vender sua energia elétrica, ou seja, então ali ela já criou a figura do consumidor livre para comprar energia do produtor independente, que para mim seria o caminho natural para evoluir para outros agentes, não é? Então, quando a gente podia atender diretamente consumidores acima de 10 megawatts de carga e com atendida em tensão de 69 kV ou mais, e ainda criamos uma tabelinha, um degrau que ela ia crescendo, diminuindo esse patamar de carga que poderia ser atendido, descemos para 5, para 3 e depois, a partir de 2008, o poder concedente poderia diminuir sem dizer para quanto, ou seja, o quanto houvesse justificativa do meio setorial para se fazer. Então, e aí eu diria, o caminho foi construído em vários trechos. O RECEB ele veio a botar uma camada de asfalto sobre essa estrada inteira, criando entidades e regulamentos importantes para a gente chegar ao mercado livre. Então foi ali que nasceu o MAI, Mercado Atacadista de Energia, para regular operações feita livremente na compra e venda de energia. O GCOI deu lugar ao ONS. ONS nasceu. O DENAI, a ANEEL. A ANEEL já tinha sido criada, na verdade, né? Não foi fruto do RECEB, tá? Ela já tinha sido criada em 97. Mas era naquele contexto, independente do RECEB, era naquele momento. Exatamente, naquele contexto todo. O RECEB foi em 95. 95. A ANEEL é 97, né? A ANEEL é 98. 98. O resultado do RECEB, inclusive, ele trouxe regras para, junto com a criação do ONS, para a contratação de serviços de transmissão, e essa contratação ela só foi regulamentada pela portaria 291 da ANEEL, que foi em 99. Daí porque não tem condição de fazer contratos antes. Isso foi fundamental para o Valfrito fazer o primeiro contrato, né? A gente vai contar essa história depois. Pois é, entende? Mas até então não dava para ter contrato, embora você dissesse o seguinte, poxa, mas tem a Lei 9074, tem já a criação do MAI, o ONS está criado, mas precisava faltavam mais alguns elementos dessa exatamente, estradinha, né? Exatamente. Agora, deputado, o senhor era uma liderança, era uma liderança política, mas também técnica do setor, foi executivo em empresa de energia elétrica, engenheiro eletricista, não é isso? Conta um pouco do mundo político daquela ocasião. Fernando Henrique estava a todo vapor, privatizações, atração de capital estrangeiro. Conta um pouco do ambiente político e como é que o senhor via a influência desse ambiente político no nosso setor elétrico. Bom, muito obrigado pelo convite. Prazer estar ao lado de amigos que me ensinaram tanto e que eu prezo tanto. Uma das coisas que me motivou a entrar na política foi a questão das estatais. Eu fiz uma carreira toda em estatais. Fui estagiário da Coelba, me tornei diretor da Coelba,
fui diretor da Chesf, me tornei presidente da Chesf, e comecei a ver a inviabilidade. Nos anos 80, a capacidade do governo brasileiro gerar recursos para investimento era inexistente. Tanto é que teve a concordata do início dos anos 80 e eu tive que fazer obras com milagre, como a obra de Itaparica, a obra de Xingó, e nós chegamos a ter um racionamento no Sul e um grande racionamento no Nordeste. Então, quando eu cheguei no Congresso, em 91, era o governo do presidente Collor. E o competente ministro e competente presidente Fernando Henrique Cardoso, logo após a edição da Constituição de 88, ele fez um projeto de lei chamado Projeto de Lei de Concessões. Mas os seus assessores, e ele também, ainda eram muito estatizantes. E o projeto do senador Fernando Henrique Cardoso era um projeto estatizante. Eu, no clima do governo do presidente Collor, que era um clima mais, digamos assim, que enxergava a inviabilidade de manter o Estado como grande empresário do setor, fiz o substitutivo da Lei de Concessões, que foi uma grande revolução para o setor, porque eu coloquei um artigo que cassava todas as concessões que estavam com seus prazos vencidos, da Copel, da CEMIG, da Light, da Nefurna, da Chesf, todo mundo perdia as concessões. Tinha que relicitar. Tinha que relicitar, porque estava na Constituição. Então, esse projeto foi aprovado na Câmara, ele veio do Senado, foi aprovado na Câmara, com um substitutivo meu, e voltou para o Senado. No Senado ficou parado, eu apanhava de todos os senadores. Nesse intervalo, veio o governo do presidente Itamar. E o presidente Fernando Henrique Cardoso se tornou candidato a presidente da República, com o Plano Real. Ele eleito presidente da República, foi ao Senado da República, fez um discurso, como senador ainda, pedindo para aprovar o substitutivo da Câmara, que era o meu substitutivo, o nosso substitutivo, que ele se comprometeria a editar uma medida provisória para repor a questão das concessões. Então, foi aprovada a Lei de Concessões, que está aí até hoje, está sendo modernizada, mas é a Lei de Concessões do Brasil, e aí veio de novo a primeira medida provisória do Fernando Henrique Cardoso, que aí nós começamos a introduzir mais alterações. Portanto, o ambiente do Brasil era um ambiente de transformação. Ali no governo, na transição do governo Collor para o governo Itamar, o governo Fernando Henrique, o Brasil estava sem capacidade de investimento. Hoje, a crise que nós temos, a dificuldade que nós temos de chamar de crise, é que você tem uma competição por investimento. Todo mundo quer investir no setor elétrico. Isso eu considero extremamente positivo. O mercado livre ajuda a isso. E a divisão que nós fizemos, que foi muito sábia, você tem empresa de distribuição, você é tratada com atenção, porque ela garante a qualidade de serviço. Você tem um sistema de transmissão brasileiro que está extremamente bem equacionado. Os investimentos em transmissão do Brasil são investimentos extremamente seguros. Que é um segmento referência. Né? Você não tem nenhuma licitação que não haja deságio e raramente aparece alguém que não cumpre o que está estabelecido. Então, está bem resolvido na distribuição, agora está se prorrogando as concessões, bem resolvido na transmissão e na geração da concorrência. É preciso evitar os exageros, mas avançar para o mercado foi natural e foi a saída. O Brasil não poderia ter chegado onde chegou se ficasse aguardando investimentos estatais, ainda que tenhamos estatal como a CEMIG, que é competente, até recentemente estatal, a Copel, mas as empresas federais, até recentemente a Eletrobras, quase quebrou. Né? Tanto aí, hoje nós temos várias corporations, vários players internacionais, vários players nacionais e estamos prontos para continuar abrindo o mercado. Precisamos corrigir só de situações. Mas outra coisa interessante é a quantidade que é natural na democracia, como você observa, por exemplo, em Washington, vai observar em Londres também. É natural que você tenha as organizações como a Bracel trabalhando, elas são vitais. E nós temos hoje uma quantidade muito grande. Evidentemente, umas lutam com outras, umas praticam alguns erros, mas isso mudou o Brasil.
Portanto, a transformação que ocorreu do período, digamos, dos anos 80 para o hoje, no Brasil evoluiu muito e é referência no mundo em muitas coisas, inclusive nessa questão da comercialização de energia elétrica para o mercado livre. Com certeza. Agora, Valfrido, a gente sabe, como o deputado Aleluia mencionou, né, o papel das associações, que na verdade as associações são formadas pelos interesses das empresas. Né? E você lá, estamos ainda nos anos 90. Você estava na Copel. Né? E a gente sabe que, através das associações ou diretamente, as empresas exercem uma pressão, elas querem levar o mercado para algum lugar. Aonde é que vocês queriam levar, naquela ocasião, o mercado de energia elétrica? Qual era a pressão do setor empresarial nas autoridades, no SAIDI, no deputado Aleluia? Onde é que se queria chegar? Interessante a abordagem, né, que a gente está vendo aqui hoje. Eu me vejo assim, no meio aqui de uma história, né, muito interessante, porque talvez você não saiba, eu comecei na década de 70, né, no setor. Eu também, mas eu nasci em 70. Comecei em 74. Não, mas eu também comecei em 73. Viu? E o deputado Aleluia, né, a gente chegou a cruzar, assim, ele ia um pouco na frente, na minha frente. Né? Eles puxavam vocês, então, o deputado? Ele me puxou. Então, foi contado aqui, muito interessante, por exemplo, ele foi modesto aqui, ele chegou a trabalhar em grupo da Eletrobras. Ele ia como engenheiro, ele não fala, mas... Né? CCOM e GCOI. Exatamente, eu também participei dessa escola. E lá no Sul, sempre teve um problema, né, que o deputado falou do racionamento, falou do que aconteceu no Sul, por falta de investimento. E isso foi uma pressão, né, que houve em todo o setor, em todo o Brasil, e que, pelas leis que foram faladas aqui pelo professor Said, foram dando soluções. Eu lembro, não falamos aqui, mas lá quando eu comecei, a gente pegou um estudo que era da Canambra, né? Canambra. É importante a gente levantar aqui, porque nós fizemos todas as obras da Canambra. Né? Lembra-se? O que era a Canambra? Pois é, olha, interessante. O resumo da Canambra era o seguinte, era um livro que tinha todas as obras importantes para fazer no Brasil. É o Inventory, né? É o volume 12, acho que é o volume 12. Lá tinha todas as obras e o detalhe, um pré-inventário de quase todas essas obras, tanto de geração como de transmissão, de distribuição, não. Mas era um isso, planejamento. Um planejamento. Foi feito um planejamento. E um planejamento muito bem feito. Muito bem feito. Mas, para que aquilo pudesse pôr em prática, veio a política, que foi falado aqui antes, era quase que só a Eletrobras, poucos produtores independentes, poucas outras distribuidoras fizeram pressão para fazer obras, CEMIG, CESP e Copel é que começaram a fazer. Houveram assim, lances incríveis, já na década de 80 ali, por exemplo, a construção de Foz do Areia, foi na década de 70, uma briga entre o professor Barigor, que foi governador, e o ministro Dias Leite, porque ele queria fazer uma obra no estado do Paraná que fosse da Copel, não da Eletrobras. E armou-se ali, na época de Itaipu, uma vinda do ministro a Curitiba, porque, por exigência do professor Parigor era uma pessoa, acho que o Leilão conheceu, o Said também. Essa é a história dele. Né? Conhece a história dele. Ele queria e aí nasceu Foz do Areia, né? E o presidente da República foi no desvio de Itaipu e levou uma concessão para uma estadual. Todas essas coisas foram desenvolvidas, veio o estudo, vocês já falaram,
aí da reforma do RISEB, e aí foi-se percebendo que alguma coisa ia mudar no Brasil. O mercado ia abrir. E a briga pela geração se implantou muito bem feita, com capacidade, né? Foi desenvolvido todos os projetos lá, que eu falei, da Canambra. Praticamente hoje todas essas grandes hidrelétricas que foram inventariadas estão feitas. E o mercado, a gente via, está pronto para nascer. E começamos lá em 80. Quando veio a lei da concessão, em 95, nós já começamos a estudar a possibilidade de abrir e fazer a comercializadora. Mas por que naquela ocasião, Valfrido, o Brasil, o setor elétrico, precisava de um mercado livre? Por que é que esse, naquela ocasião, era o melhor modelo? Para nós, né, no nosso exemplo, pela sobra de energia que a gente tinha, via que outros estados precisavam de energia e a gente precisava vender essa energia que a Copel não recebia. Isso aí pode atestar isso. A Copel tinha feito Foz do Areia, tinha feito Segredo, então tinha uma sobra de energia. E uma sobra de energia grande, era mais ou menos 1.000 e poucos megas. E vai por isso aonde? E São Paulo precisava de energia. Minas Gerais precisava de energia. Eles estavam, assim, no limite, porque a energia sempre andou meio no limite, né? Até hoje. Hoje, tem que acompanhar, né? Hoje a energia garantida no sul está faltando. Né? Nos outros está sobrando, mas no sul está faltando. Mas eu imagino que outros países do mundo estavam olhando para mercado livre, liberalismo e tal, e vocês, antenados a isso, vamos trazer esse negócio para cá. E, inclusive, fomos aos Estados Unidos, fomos à Europa, para trazer, talvez, alguma experiência de lá. Tinha sido nos Estados Unidos, tinha sido criado a ENRO, né? A AES já estava fazendo. Lá eles tinham pequenos redes, né? Grupos de estados que se uniam, 4, 5 estados vizinhos, e faziam redes e faziam negociação entre os estados. Arrumavam a constituição dos estados ali e funcionava. Tinha um mercado ali, né? Tinha um mercado ali. No Brasil não tinha. E a ideia foi essa. Fomos lá, vimos como é que eles faziam, trouxemos a ideia para cá, inclusive abrimos a oportunidade, na época, de eles virem ser sócios, e várias empresas foram convidadas, mas com o problema que houve com a ENRO, aí o mercado deu uma parada também. O mercado internacional todo deu uma parada. Porque a ENRO estava presente no Brasil e em vários países, né? Exatamente. Agora, o Brasil, ele tinha e tem até hoje uma característica interessante, que é importante para a abertura de mercado, que é o nível de interconexões. O sistema interligado nacional é um ambiente físico propício para mercado livre, porque você consegue vender e entregar. Exato. Você não está limitado, né? Não. E isso, no começo, foi limitado, né? Foi interessante. Quando nós fizemos o primeiro contrato, o carbo-cloro. Mas vamos falar daqui a pouco. Calma. Então, vamos deixar para lá. Mas isso, a gente já via que era um problema, né? Era difícil de você... Alguma coisa precisava mudar. Precisava que, na época, o DENAI, né, na transformação para a ANEEL, teria que mexer nisso e ser implantado algo como depois foi o MAI, né, e as MAI, hoje CCE, para poder organizar também como é que ficam as perdas, como é que ficam o relacionamento comercial, como é que ficam as garantias, essas coisas precisavam ser organizadas. Isso nasceu já com o RISEB, né? No final, o Paixão foi até incumbido, né, de ter uma data final, porque o mercado queria Ernesto Paixão era ele, diretor do RISEB. Ele que comandava, assim, e comandou aquilo com mão de ferro. Eu acho que se não fosse o Paixão, grande giro, talvez
teria atrasado mais o mercado. Porque lei hoje nós temos, né? A Lei 9074 e a Lei da Criação do ANEEL, em 98, que é 9627, parece. 8627. 8627. Lá dizia Acho que é que o 96. mercado abria o mercado em 98, a partir de 98 o mercado estaria aberto, e até 2004, 2005, eu acho. 2004, 2004? a partir de janeiro de 2005, até 2004 seria aberto totalmente. o mercado. Totalmente. Isso não sei se acho que ainda está valendo, porque esse item nunca foi tirado. Eu da acho lei. que isso foi revisado Foi no revisado novo agora? modelo, né? No novo modelo. No novo modelo, 2001 pós-racionamento. Não, ele ficou lá ainda. A ANEEL poderia ter feito. Tanto que o ministro Não, a lei Moreira Franco 9.074 fez o decreto. Sim, não. E o Saxida a portaria 50. Saxida também. Não, com certeza, a 9.074 permite que o mercado seja aberto através de ato infralegal do poder concedente, no caso, o Ministério de Minas e Energia. Mas aquele cronograma que existia para abrir integralmente em 2005, ele acho que morreu no novo modelo. Morreu no novo modelo da presidente Dilma, que não quis abrir mais, e que o pessoal ficou com medo. Aliás, o pessoal tem medo do desconhecido, né? E medo do mercado livre. Na verdade, não há do que ter medo do mercado. Claro. Agora, o Said já deu um pano de fundo sobre o que era o setor elétrico naquela ocasião, né? O deputado Aleluia, um cenário político, e o Valfrido deixou muito claro o que é que o setor esperava do próprio setor. Como é que isso chegou para você, deputado, lá no Congresso Nacional? Né? A lei de concessões, depois teve uma medida provisória, né? O senhor foi o relator dessa medida provisória. Olha, a importância da presença das pessoas que sentem o sistema. Embora eu tenha vindo do sistema da distribuidora, da Eletrobras, o diálogo com o Ministério foi importante. O Ministério da Economia, sobretudo no governo do presidente Collor, tinha um quadro muito bom, que era o Veloso Lucas, que era do BNDES. A presença de pessoas como o Valfrido, que tiveram o desprendimento de contribuir para o Congresso. O Congresso tem que estar sempre com as portas abertas e ouvir muito. As audiências públicas são muito mais importantes do que as pessoas possam imaginar. O relator, os membros da comissão, eles aprendem na audiência pública. Algumas mudanças foram feitas, não que vieram da minha alma, do meu saber, mas vieram das pessoas, da contribuição que vinha de empresas como a própria Eletrobras, que era mais fechada, mas ela tinha empresas mais, como Chesf. No passado, a Eletrobras eram várias empresas mesmo. A Chesf era uma empresa, sem dúvida. Unas era uma empresa, hoje ela tem uma coordenação maior, o que é positivo em termos de produtividade, mas essas empresas todas contribuíram. A própria universidade, que tem uma visão mais estatizante, contribuíram. O Congresso construiu um bom projeto, ouvindo as pessoas, por exemplo. E, claro, eventualmente a gente se inspirava no modelo inglês, no modelo argentino. A Argentina, naquela época, já tinha um bom modelo de transmissão. Nós tínhamos na Argentina para ver como é que era. A Inglaterra tinha feito mudança. A Inglaterra criou uma agência reguladora que era ligada ao parlamento, lá é parlamentarismo. Então, o que vale da legislação é ouvir a sociedade. Ouvir a sociedade, ouvir as partes interessadas. Não é à toa que nós criamos isso nunca evoluiu tão bem, que era o Conselho dos Consumidores. Está lá na lei, nunca evoluiu tão bem. Mas a Lei 9.074, ela teve origem numa medida provisória, que foi a 966, depois a 1017. 1017. E aí, mas não era para abrir o mercado, não era para modernizar o setor elétrico, era a Lei das concessões. Essa é a Lei das concessões. Preciso respeitar que o Congresso pode ter e deve ter iniciativa responsável, claro, ouvindo. O Valfrido, além de ter sido um mentor de muitas coisas, era o revisor também. Vai lá olhar o texto, como é que ficou. Vai lá olhar a redação final. É na vírgula que o diabo mora, né? Mas como é que saiu? É um jabuti, então, a abertura?
uma andorinha. evidente que é uma iniciativa do parlamento, que alguns procuram demonizar, chamando de jabuti. Mas não só isso. O Proinfra foi do parlamento também. O Proinfra foi do parlamento. Então, o parlamento tem prestado grandes serviços no avanço das coisas. Evidentemente, pode cometer erros, é por isso que tem o veto. Pode vetar, mas o parlamento brasileiro tem uma abertura grande. Aliás, é talvez um dos parlamentos mais abertos do mundo. Para você entrar em qualquer parlamento, eu visitei vários do mundo, é uma dificuldade muito grande. No parlamento brasileiro, não. É por isso que alguns até fazem confusão. O parlamento é super acessível. Basta fazer uma visita ao parlamento que isso vai ficar evidente para quem for lá. Chega lá, Salão Verde está lá, você botar um paletó. Agora, Said, como é que você participou dessa conversa? Né? Quer dizer, o mercado estava ali dando um drive, mostrando a experiência internacional, o deputado Aleluia muito antenado, também um ex-executivo do setor elétrico, mas era importante o diálogo com o DENAI. Né? Como é que o DENAI via esse movimento de abertura? Como é que o DENAI via esse movimento de modernização do nosso mercado, muito em linha com outros mercados internacionais, como o inglês, que abriu logo depois, em 99? Nós também fizemos várias incursões por países, tipo Canadá, Noruega, tá? Para verificar o que estava sendo feito. E a ideia do Mercado Livre já tinha sido assimilada. Ela não estar no projeto lá 1017, da medida provisória, foi em função da pressa. Foi feito um comitê. Tá? Eu não saía da sala do Clóvis Carvalho, que era o ministro da Casa Civil, porque ele assumiu o comando desse negócio e ele ficava lá dividindo as tarefas de ministro da Casa Civil com a questão que o Fernando Henrique falou para ele: toca esse negócio, temos que aprovar o projeto que está lá no Congresso, tem que aprovar. Foi quando ele fez esse acordo aí, que já foi mencionado aqui, tanto pelo Luiz como pelo Valfrido. Fez, cumpriu, e nós fomos incumbidos. Eu, como diretor-geral do DENAI, eu participava das reuniões do plano de desestatização com o Malan, o Serra, aquele pessoal todo. A gente participava ali, Helena Landau. Então, pelo BNDES. Pelo BNDES, mas ela era de confiança absoluta ali. Teve um papel fundamental nas pesquisas. Ela ali no Ministério do Planejamento e da Fazenda tinha um acesso tremendo. O Serra ouvia ela uma beça, né? Bom, mas então, nesse meio aí, a gente foi assimilando a questão da abertura do mercado. E não constou ali, mas não teve resistência nenhuma. Você vê que foi colocado ali, você está chamando, eu nem diria que é jabuti, porque é uma coisa, a gente costuma falar de jabuti, uma coisa que é ruim. Que é pejorativo. É meio pejorativo, mas ali não. Foi uma emenda que foi bem aceita e não teve nenhuma dificuldade de tocar em frente. Posso dar um testemunho aqui, claro. Logo pós sair, que ano você saiu? Saí em 96. 96. E entrou o Zé Mário. Quando nós fomos lá com a primeira, para botar o primeiro caso, e não existia ainda como fazer o acesso à transmissão, eles que eu digo, toda a infraestrutura da agora ANEEL, né? Totalmente receptivos. Né? Fala um pouco disso, Valfrido. 99, primeiro contrato. De repente, você sentou na mesa com o Mário Cilento, representando a Carbocloro. Como é que foi a construção disso? O papel da ANEEL? Foi rápido. Foi muito rápido. Em questão de 20 dias, nós fizemos um contrato de 100 megawatts. Primeiro contrato, 100 mega. Eu hoje nem faria mais um contrato de 100 mega e não faço mais um contrato. E não temos hoje nenhum contrato de 100 mega. Hein? Eram 5 anos, eu acho, o contrato. 5 anos. Pois é. Aí fomos lá, fechamos o contrato, vamos implantar. A Carbocloro foi rápido, então. 20 dias. 20 dias. A Carbocloro estava afim, vocês também. Faz-se o contrato, tudo bem. Era Copel? Copel, não. Era Treidener, que tinha como sócio a Copel e a Logos. Perfeito. Certo? Aí
A Copel garantiu a energia. Agora vamos falar com a distribuidora. Distribuidora, a gente pensou, né? Temos que falar com a distribuidora. A Carbocloro estava em qual mercado? Estava em qual? Aqui em Cubatão, com a... Eletropaulo. Não. Electro? Não. Era... Porque não tinha Bandeirante ainda. Bandeirante. Mas não tinha ainda. Tinha. Não tinha. A Bandeirante foi feita depois que eu saí, que vim para o Grupo Votorantim, que a gente comprou a Bandeirante, Não, que era... Foi com a Bandeirante. Carbocloro era da Bandeirante. Mas era um grupo... Não sei, era um grupo estrangeiro, né? A banda foi por EDP. Não era EDP? É isso que eu ia falar. Eletricidade de Portugal. É, isso era EDP. Mas o nome era Bandeirante. Era Bandeirante. Na verdade, Valfrido, desculpe, mas nós compramos sociedade, tá? A VBC, que era Votorantim Bradesco Camargo Corrêa, junto com a EDP. Tá. E fizemos um acordo com eles que compraríamos junto e depois separaríamos a empresa. E a empresa foi separada em Bandeirante e Piratininga, que ficou com a CPFL. Isso. E a Bandeirante continuou com os portugueses. Mas aí com a Carbocloro foi numa boa, estava todo mundo afim, aí vamos conversar com a distribuidora. Aí vamos lá conversar com a distribuidora, telefonando, falamos com a secretária, queremos falar com alguém e tal, coisa. Não dá para marcar reunião, não dá. Não passamos. Não passamos da secretária. Então vamos lá. Vamos lá e vamos entrar lá e vamos sentar na frente do banco. Aí fomos lá. E na época, até o Cagliari estava junto, ele que foi incumbido de ir lá, e também não passou da porta. Barrados no baile. Aí foi só assina a carta aqui que precisamos marcar uma reunião. Aí assinaram, deram um protocolo e fomos para ANEEL, falar com o Zé Mário. Pega um avião, vai para Brasília. Vai para Brasília, o Zé Mário lá olhou. Não, isso aí precisamos implantar. Está pronto aqui? Vamos implantar. Mas tem problema de transmissão, doutor Zé Mário. Não, isso a gente resolve. Vamos chamar a Bandeirante aqui. Aí chamou a Bandeirante, eles vieram no dia seguinte. Passamos 2 dias lá e no terceiro já tinha um contrato de transmissão escrito e foi implantado. Foi assim, em 3 dias resolveu. Isso no ano de? 98, novembro, 99, novembro de... Outubro de 99. Observe que isso 2 semanas depois, assinamos com a Volkswagen. Aí abriu a porteira. Aí, mais 10 dias, assinamos com uma fábrica de cimento também, Itambé, lá de Curitiba. E também agora a nossa nova associada. Entrou agora esse mês na Bracel. Com a nossa apresentação. Pois é, exatamente. E aí passou-se a abrir todas as portas. ANEEL, CCE, foram se adaptando. Né? Passou as MAI. O Asmaia é de 99, eu acho. E aí virou depois MAI, depois agora CCE. Foi se adaptando e... Mas para chegar, porque a lei é de 94, a lei é de 95, 9.074 de 95. O primeiro contrato em 99. Nesses 4 anos, era o tempo de organizar a coisa, de organizar o contrato, criar as MAI, era isso? Por isso demorou? Por isso demorou. E também porque depois que nós fizemos, eu não sei porquê, o Brasil teve ele voltou para dentro com as distribuidoras achavam que iam perder o seu mercado e tiveram um surto de memória, talvez, né? Porque no começo ninguém falava tal, e só acordaram há pouco tempo. Hoje, a gente pode dizer que as distribuidoras todas entendem bem o processo. Participam do mercado livre. E eu acho que até nós perdemos um pouco de tempo, né? Teríamos até mais mercado aberto já, chega a 40 e poucos por cento. 42%, depende muito do PIB, mas pouco, é nessa 20 faixa. E poucos anos, né? 27 anos é pouco. O mercado mais aberto vai trazer mais soluções, vai trazer mais contribuições para que os problemas que tem
problemas técnicos que existem hoje de administração do sistema precisam ser melhorados. Agora, de volta para o futuro. Então, saímos de 99, 94, vamos voltar agora para 2025. Deputado, temos de novo na praça mais uma medida provisória. Dessa vez, a abertura não é uma emenda. A abertura foi tratada já na relatoria do Ministério de Minas e Energia. Tem 16 emendas que tratam de abertura, a metade para antecipar, apenas uma propõe não abrir, uma emenda do PSOL. Então, parece que, passados 30 anos da 9.074, o tema abertura está pacificado. Como é que o senhor vê a tramitação dessa medida provisória no Congresso Nacional? Bom, eu acho que os livros de economia, de certa forma, foram reescritos. Porque quando eu estudei economia, se falava que a energia elétrica era monopólio natural. Então, a resistência da distribuição foi decorrência disso, é monopólio natural. Então, nós acabamos com o monopólio natural. O Congresso tem dificuldade de analisar sempre medida provisória. Cada hora se dá um arranjo, mas, pelo que sei, está sendo encaminhada a instalação da comissão. Foi escolhido um excelente relator. Excelente. Que é o deputado especialista. Coelho, Bernardino Coelho, um jovem que foi ministro, dedicado ao assunto. Eu acho que nós temos chance de que a medida provisória evolua. É uma medida provisória que tem no seu bojo um ato que tem um apelo popular muito grande, que é a questão do consumidor de baixa renda, que eu acredito que ela não vai caducar. Eu não sei como é que ela vai sair, porque existem grandes pressões naturais na democracia, dos interesses que estão envolvidos em torno disso, portanto, eu não sei como é que ela vai caminhar, mas eu não acredito que ela caduque, ela vai... E é importante que todas as associações trabalhem da maneira como trabalha a Abracel, como trabalha a grande maioria das associações, e procurem os seus interesses. Portanto, acho que a medida provisória tende a avançar e tem muito trabalho para nós todos acompanharmos, ajudarmos os congressistas, darmos as nossas opiniões. É importante que todos eles possam estar bem informados. Eu vejo um espírito de muita cooperação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, eles dois se entenderam, porque para formar a comissão se entenderam. O presidente também é um ex-ministro, quer dizer, um ex-ministro presidente, um ex-ministro relator. Tem tudo para avançar. Se não fosse para avançar, não colocaria nada duas disso pessoas. Tinha acontecido. Não botaria duas pessoas tão importantes. Claro. E o Congresso Nacional, sobretudo reunindo a Câmara e o Senado, tem grandes especialistas, claro, são políticos, mas são pessoas que conhecem os agentes setoriais, conhecem os problemas setoriais. A gente não sabe como... A gente sabe como ela entrou, mas a gente não sabe como ela vai sair. A gente espera que saia uma medida equilibrada, que objetive o melhor para o cidadão, né, que olhe para o cidadão. Acho que o setor tem feito muito lobby para melhorar o setor para si próprio e esquece que o setor existe para a sociedade. A gente tem que usar essa medida provisória para melhorar o setor para a sociedade, né? Saíde, agora na reta final aqui, de volta para o futuro. Hoje, olhando tudo aquilo que vocês imaginavam nos anos 90, como é que você percebe a evolução do setor elétrico que nós temos hoje? Foi satisfatória? Está em linha com o que foi planejado? Ou a gente estava construindo uma estrada e acabamos pegando alguns atalhos? Evidentemente que nós estamos falando de 30, 32 anos atrás, que era quando estava atuando lá no DINAI, né? De lá para cá, muita coisa mudou, evidentemente. Coisas que a gente imaginava que iria mudar e coisas que a gente não... que eu, pessoalmente, não imaginava que fosse evoluir tanto. Por exemplo, a questão da comercialização de energia e, consequentemente, a criação de uma associação robusta como é a Abracel hoje, eu tinha alguma dúvida se ela seria, assim, tão fluida. Por quê? Porque eu digo o seguinte, a geração está na mão de algumas empresas. Essas empresas, vendo que vão perder o seu mercado, vão organizar suas comercializadoras. Estou falando mais do que eu não imaginava, era na parte das comercializadoras independentes. Porque eu diria o seguinte, poxa, você vai pegar lá uma Copel, tem uma geração, mas você vê, conforme o próprio Valfrido falou, a energia com a qual ele criou a Tradener era a energia da Copel.
Da Copel. Então eu imaginava que essas empresas de geração fossem monopolizar naturalmente esse mercado. E aí foi uma coisa que eu percebo que andou bem diferente do que eu imaginava, não é do que eu não tinha nenhuma torcida para isso. Então eu digo o seguinte, mas tivemos grandes mudanças, né? O advento do Mercado Livre foi isso, os leilões de energia foram outro advento grande. Então eu diria o seguinte, teve muita coisa boa. Eu acho que meu pensamento, pode não ser verdade, mas o que eu acho que a gente perdeu um pouquinho no planejamento. Planejamento, eu não sei se Aleluia, se o Valfrido vão concordar com isso, mas eu acho que na época do GCPS a gente tinha um planejamento bom. O planejamento era bom, com participação de todas as empresas. Depois que houve a reforma, que se criou a EPE, do começo eu senti que a gente estava um pouquinho menos, vamos dizer assim, eficazes do que naquele tempo. Não sei, é a minha maneira de enxergar. Valfrido? Eu concordo com o que o Said falou, agora talvez tenha esquecido, nós ficamos um tempo sem planejamento nenhum. Sim, claro. Depois é que veio a um resgate. Tem 6 anos, por mais ou menos 6 anos, né? A EPE nasceu, acho que em 2004. É verdade. Ou por aí. Pós-modelo. Né? Então, esse gap foi ruim. Foi. Né? Exatamente. Depois tinha os planos decenais da Eletrobras que também foram interrompidos por um tempão. Os leilões. Eu considero os leilões também uma ferramenta que foi um sucesso, muito boa. Tal. Dobrou a capacidade instalada no Brasil. Tal. Agora, os leilões têm alguns erros, certo? Por que nós não corrigimos os erros que acontecem no leilão? Eles continuam até hoje. Nós temos essa mania. Indexação de longo prazo é um erro grave, porque a gente faz um erro às vezes hoje e continua fazendo esse erro. Não precisa dar uma... Por que o comercializador também não pode comprar no leilão? Sim. Daria mais competitividade, claro. Maravilha. Então, contamos aqui nesse primeiro episódio do Abracelcast Histórias dos 25 anos, a Lei 9.074, o ambiente naquele momento, através do Said com o DENAI, deputado José Carlos Aleluia, a visão empresarial de quem fez o primeiro contrato de comercialização no Brasil, e vamos seguir contando mais histórias no Abracelcast. São 6 episódios, esse foi só o primeiro, espero você no próximo episódio. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, Said, muito obrigado, Valfrido, e até a próxima.